Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, só uma pergunta: esse microfone melhorou um pouco mais o som ou não? Sim? Lá no fundo todo mundo ouve bem ou não? Depois o que vocês quiserem que for melhorado, sei que não deve ter pouca coisa, escreve para a secretaria tudo que vocês acham na igreja que precisava ser melhorado estruturalmente, certo? Espiritualmente nós vamos caminhando, né? Depende de cada um de nós. Primeiro, estruturalmente, aquilo que vocês falam assim: mas não é possível que esse povo não está vendo isso aqui, né? Mas se você não fala para nós, ninguém vê. Então, na secretaria, eu vou até colocar alguns desses bilhetezinhos que vocês podem depois colocar lá: olha, está em vazamento do banheiro e assim por diante. Muito bem. Epifania quer dizer o quê? Manifestação, não é isso? Manifestação do mistério de Deus para a humanidade. Os reis magos seriam mais do que a promessa judaica. Seria que agora esse Messias, ele é universal. Ele é para o mundo inteiro, não é mais só para o povo judeu. Por isso que os reis magos vieram de locais pagãos do Oriente, para revelar o mistério que São Paulo fala tanto. Hoje cedo eu expliquei. Para a teologia, mistério não é algo que deve ser escondido, é a vida intratrinitária. É o que a Trindade pensa, o projeto.
Quando o projeto da Trindade se revela na história, se chama economia. Economia da salvação. O projeto de salvação da Trindade para nós. Santo Irineu dizia que a Trindade é o Pai com dois braços, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que chamam nós, criaturas, para nos unirmos a eles no céu. O céu nada mais é do que uma relação com a Trindade. Ok? Nós que nos afastamos de Deus com a proposta de querer ser Deus, da serpente, o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, perdemos a intimidade com Deus, e Deus quis nos resgatar com seu Filho, o mais humilde de todos, para no futuro fazer que nós participemos da sua divindade. Aquilo que a serpente propôs é o que Deus propõe hoje. Só que Deus propõe para os humildes, para os pequenos. Por isso, Jesus nasce numa manjedoura, numa família humilde, pobre, que não teve nem onde ser acolhido. Ninguém poderia imaginar que o Senhor do Universo nasceria assim, em Belém, a menor das cidades de Israel, como profetizado em Miqueias. Mas os mestres da lei, que liam as Sagradas Escrituras, não foram capazes de deduzir que ali nasceu Jesus. E os reis magos, que são pagãos, sim. Por quê? Bem, tudo indica que eles são astrônomos, cientistas, mas que também estudam a Sagrada Escritura, e eles viram que nasceria em Belém. Eles foram humildes com a ciência. Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, Fé e Razão, Fides et Ratio. Quem é humilde com a fé, chega até Deus. Quem é humilde com a ciência, chega até Deus. Não existe ciência que negue a Deus. Isso é falsa ciência. Falsa ciência. Me dói no peito quando um médico, por exemplo, diz que Deus não existe. Me dói no peito. Como assim Deus não existe? Se eu nunca vi nada do meu corpo, meu coração, meu pulmão, eu vi de outros. Se um médico sabe da complexidade que é todo o corpo humano, imagina, dizer que Deus não existe, gente, é dizer que tudo foi feito ao acaso. Primeiro não tem como explicar a passagem do nada para a matéria, é infinita. Precisa de um ser infinito para criar. O Big Bang não explica a matéria. O Big Bang já é a matéria. Então, se Deus escolheu o Big Bang com a explosão, é porque primeiro ele criou a matéria. E depois seria tudo ao acaso. As partículas, por acaso, se juntam e formam o Sol. Por acaso se juntam e formam a Terra. Por acaso a distância do Sol e a Terra dá vida humana. Por acaso tem o ar. Por acaso tem oxigênio. Por acaso tem uma porcentagem de nitrogênio. Por acaso juntou uma célulazinha no pulmão que precisa do oxigênio. Que por acaso tem os alvéolos que precisa ficar aberto para receber. E por acaso nós temos sede. E por acaso... eu vou ficar até amanhã. É ridículo. Tem um físico que ganhou um prêmio Nobel que diz que dizer que tudo é o acaso é mais fácil explodir todas as palavras do dicionário e cair tudo em ordem alfabética explicando cada palavra do que o mundo ser criado por acaso. Imagina o nosso corpo. Então a ciência sem Deus te torna cego, petulante, e muitas vezes você usa a ciência para o mal. Olha o tanto de bombas atômicas. Olha a fertilização in vitro. Fertilização in vitro, mulheres que querem fazer. É um genocídio.
São embriões que são lá congelados ou jogados fora. Cada embrião é uma alma que depois vai requerer ter nascido. Sem contar que a igreja não permite a separação de união, procriação. Depois a gente vai falar isso das formações. Então usa a ciência para algo que não é bom, sem virtude. Nós temos que usar a ciência com humildade como os reis magos, para chegar até Cristo, não onde ele nasceu, mas até Cristo como verdade, luz. Como verdade, luz. Não adianta você pagar faculdades para o seu filho, e ele não ter virtudes, ele não rezar, ele não usar bem a ciência. O que adianta um médico formado que só pensa em dinheiro, que corrompe, que trata mal os pacientes, que não quer melhorar? O que adianta um juiz que prende os outros, que persegue todo mundo? Imoral, né? De que adianta algo científico se não tem virtude? De que adianta o padre ser padre e não ter virtude? Não querer acolher, salvar almas? Então nós temos que, eu estou falando do padre, porque teologia é ciência sim, filosofia é ciência também. Tem gente que acha que não é, que ciência é só coisas positivistas. Essas faculdades, isso vem de uma ideologia de Augusto Comte, né, que a sociedade foi evoluindo. Mas tudo é ciência. Mas o fato é, para viver a ciência com humildade, ou buscando a verdade, para chegar até Cristo, para que a estrela seja aquela que chega até Cristo, você tem que ser humilde. Você tem que buscar a verdade com humildade. O filme de Santo Agostinho tem um momento em que Santo Ambrósio chega para danar com a rainha, ou não sei quem lá, e Santo Agostinho está lá antes da conversão. E Santo Agostinho grita: eu quero saber da verdade. O que é a verdade? Santo Ambrósio volta e diz: se queres a verdade é uma pessoa, se queres conhecê-la, ajoelhe e ela vem até você. Ninguém descobre a verdade por si só com petulância. Tem muitos teólogos que decoram o livro de teologia, mas são uma porta. São insuportáveis, são imorais. Estudo PhD em teologia, que é o estudo de Deus, e não sabe nada de Deus. Porque o orgulho é grande. Por isso que os grandes santos diziam que teologia se faz de joelho, mas não é só teologia. Filosofia, astronomia, eles são astrônomos, eles viram a conjuntura das estrelas lá, a conjunção, não sei lá. Eu não entendo de astronomia nada, viu? Não sei se alguém aqui tem aqueles telescópio lá, mas eu não entendo. Mas eles souberam com humildade ouvir a voz de Deus, né? E segui-la até chegar a Jesus e oferecer ouro, incenso e mirra. A humildade diante da nossa existência. Gente, se tem uma coisa que vocês vão, quem é de Iporá já está cansado de ouvir, né? Mas eu vou bater na tecla sempre: não se iludam com essa vida. Esse corpo é passageiro. Nós vamos lutar pelo céu. E no céu só chegam pessoas humildes. Eu não conheço vocês, mas eu sei que tem gente com pouco dinheiro no banco e gente com bilhões. Você, independente do dinheiro que tem, é um nada, pó. Logo será comido pelos vermes. Não adianta vir com o nariz empinado. Aqui nós estamos todos unidos para chegar até o céu. Ai de nós se não buscarmos a evangelização e a caridade.
Olha os grandões. Schumacher, eu não sei nada da vida moral dele. No auge da vida, vai esquiar, bate a cabeça, está há anos, aliás, décadas, vegetando. Steve Jobs teve um câncer de pâncreas, que não é nem o pior. Matou um dos homens mais influentes do mundo. As últimas aparições dele estava caquético. Antônio Hermílio de Moraes, um dos homens mais respeitados do Brasil, além de ser o dono da Votorantim, construiu a Beneficência Portuguesa, passou meses na cama, meses. Não adianta, eu sei que tem beta-milionários aí que planejam ter um governo mundial e eles serem imortais, pura ilusão. Vão todos morrer e depois tem o inferno. Para aqueles que não conseguiram ser humildes. Você não está aqui na igreja para fazer o que você quer. Você está aqui, e eu também, para fazer o que Deus quer. E Deus colocou a sua igreja como manual de instrução. Toda criatura tem um manual de instrução. É ou não é? Tudo aquilo que foi criado tem um manual de instrução. Se eu não dou razão de existência a mim mesmo, alguém tem que ter um manual. Eu não sei nunca nem vi meu fígado, nem meu cérebro. Se tiver, mas deve ter, né? Rim, nada. É claro que alguém me fez. Claro. E se alguém me fez, esse alguém sabe como eu devo viver. Isso nós vamos aprender. E é por isso que a encarnação do Verbo, Ele é que criou tudo. É esse Verbo que nos ensina como devemos viver. E o Verbo quis a igreja. Lá em Marte, Saturno, tem gente que diz assim: eu não preciso de ir à igreja para ter Deus. Eu tenho Deus em casa. Não é isso? Padre, se eu te contar a minha vida com Deus, o senhor vai ver o tanto que Deus está comigo. Eu não preciso de ir na missa todo domingo. Então eu vou dizer para você: o Deus que você conhece é você mesmo. Você é o seu Deusinho. Porque o único Deus que se encarnou é o Deus da igreja, que tem como mandamento da igreja e também dos 10 mandamentos, não faltar missa dominical. Pecado mais grave do que matar um ser humano. Não matar é o 5º mandamento. Faltar missa dominical é o 3º. Ah, eu não concordo. Claro, aí vem a soberba, a cegueira de quem não quer aderir-se à igreja. Quando eu deixei de atender somente como médico para ser padre, a minha mãe dizia: você não precisa ser padre, você pode casar e virar diácono. Você vai ajudar as pessoas com o seu dinheiro e ainda ajudar a igreja. E eu disse a ela: existe uma voz que diz: deixa e vem e segue-me. Acabou. Não tem mais discussão. Quando Deus chama, acabou. Eu obedeço. O que adiantaria se eu tivesse continuado na medicina, casado, e depois na pandemia eu já estava no Beleléu e julgado no inferno, porque eu não segui minha vocação. Eu fiquei sabendo que aqui morreu quase 200 pessoas na pandemia. Uma das coisas que vocês não podem nunca mais desacreditar é da nossa limitação, debilidade. Uma queda de uma bicicleta te deixa acamado para sempre. Um acidentezinho, gente. Eu vi uns estudos de pessoas sérias. 80% dos acidentes poderiam ser evitados com oração. Com pessoas que rezam. Acidentes que vocês já viram aí. Hoje o pessoal está tão sensível que eles filmam antes de dar assistência, né? Hoje está cheio de vídeos de pessoas totalmente destruídas. Então,
essa consciência que os reis magos tiveram da sua pequenez e humildade diante da fé e da ciência, nós temos que ter para viver realmente a verdade de uma forma plena. E é isso que nós vamos, a nossa estrela, na hora que a estrela chegou até Cristo, a estrela desapareceu, porque a estrela, a luz que nós temos é Cristo. E como é que nós vamos, já vou resumir a minha missão nessa paróquia. A minha missão é levar para vocês Cristo, que é a luz. Quem não tem Cristo lá fora está mais tonto do que barata tonta. É só estômago, prazer. Vê o que um rico faz quando não reza e vai viajar. Come de manhã, come no almoço no restaurante, come um lanche, come na janta. Depois no intervalo eu não vou falar. Depois no outro dia, come no café, come no almoço. É estômago, prazer. A pessoa que é santa busca o céu. Cristo te ilumina para algo maior. Maior do que simplesmente o prazer. Do que a honra e o poder. O que adianta honrar a mim, que vai virar comida de verme daqui a pouco? O que adianta eu virar rei, todo coroa, poder, se daqui a pouco eu estou sendo comido pelos vermes e sendo julgado? Quem é Cristo? Guardem isso, vai ser toda a missão, vai girar em torno disso. Sacramentos. Os sacramentos são a continuação de Cristo na história. Eucaristia, missa, o batismo, confissão. Confissão pelo menos uma vez por ano, mas mais frequente melhor. Unção dos enfermos. Matrimônio. Quem de vocês está morando junto aí, pode casar e não está casando, já vai para a secretaria amanhã. Levar os documentos. É um absurdo o católico que pode casar, não casar na igreja. Porque é pecado gravíssimo. Absurdamente grave. Quem é de segunda união, procura a nulidade matrimonial. Nós vamos ver quem é responsável aqui na diocese, que eu não sei direito ainda quem é. Matrimônio, ordem, crisma. Se você não fez a primeira Eucaristia, crisma, faça a sua inscrição também esse ano para fazer a crisma, que refortalece todos os sacramentos. Além dos sacramentos, nós temos o quê? Oração. Quem já está rezando aí o terço em família e sozinho? Todo mundo? Então, já é um acordo. Todo mundo rezar um terço sozinho e em família. Adoração. Nós vamos tentar logo pôr o ostensório ali para adoração contínua. Certo? Vem aqui, faz 20 minutos, meia hora de adoração. Rosário, adoração, missa, confissão, sacramentos e oração. Lê a Bíblia, começa lendo do Novo Testamento, 5, 10 minutinhos por dia. É o contato com Jesus. E depois de sacramentos, oração, o ápice do cristão, que se chama caridade. Caridade. Eu vou ficar enchendo o seu saco para pôr a mão no bolso. Quem não põe a mão no bolso não se converteu. Guarda isso. E não é fingir para dar a sobra da sobra. Lembra da viúva e do rico? Que ela deu a moedinha, que era tudo que tinha. E não é para mim. O casal de Iporá é do CAP. Lá de Iporá, na minha época. Eles sabem muito bem que não é para mim. Porque a minha côngora não aumenta com o dízimo, com a oferta. E também ajuda a caridade aos pobres, né? A caridade é para a igreja e para os pobres. Os pobres podem ser alguém da sua família. Pode ser alguém que vai pedir comida, uma casa. E a igreja sempre mendiga, com dízimo e oferta. A minha côngora não aumenta, não manda para o Vaticano. Vai para o Vaticano só a oferta de São Pedro e São Paulo. Vai para a Terra Santa a oferta do Sexta-feira Santa. Vai para a CNBB a oferta do Domingo de Ramos. E assim por diante. Mas o resto fica aqui e 10% vai para a diocese. Mas não é que toma de nós, a diocese é que mantém toda a contabilidade,
os seminaristas, as vocações. Então seria uma doidura achar que é ruim tirar o dinheiro para a diocese. É lá que nutre todo o sistema. Então essa desculpa não esfarrapada. Então você vai confessar frequentemente, participar da missa, rezar, até ser caridoso. Devolver o dízimo de verdade. Ah não, mas o dízimo é o que o coração manda. Não é. O dízimo é porcentagem, dízimo vem de 10ª parte, e foi o que o Brasil adotou. A CNBB, você pode ir lá, se inscreve lá, CNBB dízimo. Ninguém pode falar que seja. Agora, a igreja não pune quem devolve menos. Não pune. Por quê? Ela espera que você se converta, que você reze até chegar no valor correto. Entendeu? Mas é porcentagem. E eu duvido que tenha plantador de soja, que vende soja, tira o negócio e dá a porcentagem certa. Vende gado, eu não vejo. Por quê? O apego ao dinheiro. O apego. E não é só com a igreja. Eu tenho um casal que eu acompanho, que inclusive teve câncer agora, que plantava soja em Mato Grosso. E a soja dele apodreceu. E ele não conseguiu vender. E ficou com uma dívida. Uma dívida que para mim é grande, mas para quem... A família milionária. Ninguém ajudou o irmão. Ninguém ajudou o próprio irmão. Então o negócio, o buraco é muito mais embaixo. E além de ajuda social. Então se vocês querem saber qual vai ser nosso caminho, é sacramentos, oração, caridade. Ou amarás a Deus, ou amará o dinheiro. Ou amará o dinheiro e odiará a Deus. Contem comigo na direção espiritual, contem comigo nas formações, mas nós vamos caminhar junto nas 3 coisas. Porque Cristo é a luz que te ilumina. E se você fizer isso, você vai ser feliz de qualquer forma. Doente ou saudável, rico ou pobre. Porque a graça de Deus vai estar com você. E sua família inteira vai estar no céu. Contem comigo como sacerdote, como pároco, como pastor. E eu peço que vocês rezem por mim. A partir do momento, eu sei que a primeira vez falar aí de dinheiro parece estranho, tem padre que não gosta. Eu não estou nem aí. Porque vocês podem acompanhar todo o sistema e vão ver que nada é para mim, tudo é para vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu quero salvar a alma de vocês. E peço que vocês rezem para que a minha alma seja salva. Assim seja.